Vale a pena fazer o caminho de Santiago sozinho? Essa é uma das perguntas que eu mais respondo aí quando as pessoas sabem que eu já fiz essa viagem. E é muito comum, né? Muita gente tem medo de fazer uma viagem assim tão longa para um país distante. Mas olha, eu confesso que tem perrengues, mas tem delícias também. Bom, a primeira coisa que eu quero falar que é importante é que a gente nunca está sozinho, né? Além de centenas de pessoas que estão fazendo, estão começando essa trilha todos os dias, a gente sente uma conexão forte com a energia divina, assim, né? Eu sabia que Deus estava comigo e foi isso que me deu segurança para começar sozinho essa jornada, a minha, no caso, foram 126 quilômetros que eu percorri em 6 dias. Esse foi o trecho mais curto que eu encontrei, porque eu tinha pouco tempo lá, né, para essa viagem. E digo assim, foi uma viagem transformadora. Acho que é a mais importante que eu já fiz em toda a minha vida. Uma coisa que eu vejo as pessoas sofrendo aí, né, nessa decisão, eu vou sozinho, não vou. É muito difícil você conciliar a agenda e é muito difícil também você achar alguém que tenha o mesmo ritmo, né, e os mesmos gostos que você. Então, tem dia que você quer dormir um pouquinho mais, tem dia que você quer acordar mais cedo, tem dia que você quer ver o pôr do sol e a pessoa precisa ter o mesmo ritmo. E o que eu vi de perrengue nessa viagem, de pessoas, pais e filhos, marido e mulher, tinha confusão. Por quê? Porque às vezes a pessoa vê lá uma paisagem que mexe com a emoção ali e ela quer sentar e ver aquilo pelo tempo que ela quiser, né? E aí a gente via muita cobrança das pessoas. Vamos embora, não, eu quero lá, tá demorando muito, eu não vou chegar a tempo. Tem gente que faz esse caminho com pressa, né? E esse é um caminho que não se deve fazer com pressa. Eu fui curtindo a paisagem, passinho por passinho, cidade por cidade, e acho que foi essa a mágica aí que fez essa viagem tão especial. E mesmo sozinho, acontece alguma coisa ali, você vai tomar um café, você ganha uma fruta, tem um monte de gente acompanhando esses peregrinos, né, e apoiando e dando esse suporte assim de energia. Bom caminho, essa é a frase que você vai ouvir muito quando você for fazer esse caminho. Bom caminho, bom caminho. A gente ouve isso toda hora. E aí você troca um cafezinho, você troca uma fruta e começa uma conversa. Eu conheci gente do mundo inteiro. Gente que estava ali para questões específicas, religiosas, gente que só que estava querendo autoconhecimento, como era o meu caso, né? Mas tudo isso vai misturando, e aí assim você vê que você nunca está sozinho, tem sempre alguém ali conversando, te apoiando, te orientando. Em muitos dias, né, dias de chuva, a gente tinha muitos perrengues, era difícil você criar coragem com aquela chuva danada e falar, eu preciso ir, né? Então tinha dia que era para sair às 7, eu saía às 8, e enfim, eu fui fazendo o meu tempo, eu fui fazendo o meu ritmo, e eu acho que esse foi o grande barato dessa viagem. Eu estou no caminho, hoje eu conheci a Shirley, ela é da Indonésia, mas mora nos Estados Unidos. Ela vai dar um oi para vocês. Olá, buen camino! Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é importante, é você se informar, né, sobre o caminho. Então tem a questão do calçado, que é muito importante você ter um calçado confortável, que você já tenha amaciado ele já esteja adaptado ao seu pé. É importante você ter meia, é importante você não carregar uma bagagem muito pesada. O que é recomendado é 10% do seu peso. Então a minha podia ter no máximo 6,5 kg. E em alguns momentos ela tinha um pouco mais, porque eu ia carregando frutas, a gente vai carregando água. Outro tema polêmico dessa bagagem é a questão, levo 2 calçados, levo um calçado só? Então assim, a bagagem é uma bagagem que você vai transportar pelo resto da viagem, né? Então lá na saída você já tem que planejar tudo isso. Eu levei um tênis, às vezes ele ficava molhado, eu tinha que secar, na chegada no hotel eu tinha que ficar lá com o secador para secar esse calçado. E outra coisa importante que minha amiga Marciana, que me ajudou muito nessa viagem, me orientou, é a questão da capa de chuva.
né? Não dá pra gente carregar guarda-chuva, mas a capa é uma coisa muito importante, porque do nada o tempo fecha e você tá lá no meio da chuva. E para encarar a chuva ali, né, em alguns trechos a gente pega estrada de asfalto, outros trechos a gente pega uma estrada não pavimentada, outros trechos a gente pega uma estrada de pedra que escorrega pra caramba, né? E se você não tiver um calçado, se você não tiver preparado para enfrentar tudo isso, aí dá confusão. Outra questão muito importante é a questão da hospedagem, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito de levar essa questão, né? Eu tinha vontade de experimentar os albergues, mas eles estavam assim, quase sempre eles estão muito lotados, porque eles são muito mais baratos. Tem albergue que custa 10 euros e eles te dão, às vezes é só a cama ali para você dormir, mas tem albergue que serve jantar, tem albergue que oferece outras coisas importantes. Mas eu resolvi, como eu estava fazendo uma coisa de muito esforço, eu resolvi me dar o luxo de ficar em pequenos hotéis. Eu fiquei em pequenos hotéis, eu fiquei em pousadinhas, eu fiquei hospedado até num motel. No meio do caminho tinha um motel que uma ala era para peregrino e a outra ala era para as pessoas que estavam ali querendo um motel. E foi assim muito tranquilo, essa decisão foi muito bacana, porque eu me sentia mais confortável, eu ficava sempre sozinho ali, fazendo a secagem de roupa, fazendo a lavagem de roupa, às vezes fazendo a própria comida. Eu ia no mercado, comprava as coisas, né? Acho que essa foi uma decisão bacana. E tem gente que vai já com tudo muito definido. Eu quero chegar nessa cidade, eu já vou reservar o hotel. Eu estava solto, eu quis fazer a coisa do jeito mais leve. Então eu cansava, eu falava, eu quero ficar nessa cidade, e eu dormia ali e eu achava uma hospedagem. No geral, eu ia atrás de postos de turismo, né, de apoio ao turista, e eles recomendavam, às vezes, alguma pousada, algum hotel. Tinha lugar que não tinha, alguns momentos eu passei perrengue, porque eu não tinha reserva, e era dia que tinha muito turista chegando. Algumas cidades são muito pequenininhas, né, são vilinhas, assim, de 5 mil habitantes, mas elas têm ali um número bem interessante de hospedagem. Mas para quem chega sem reserva, às vezes tem surpresa. Então, recomendo que você tome cuidado com isso. Planeje aonde você quer ficar. Isso vai ajudar bastante a evitar perrengues, né? Desses perrengues que eu passei por lá. Agora uma pontezinha muito antiga, muito antiga. E olha a paisagem, tem até cisne aqui. E as flores continuam. Olha essa roseira, que tamanho, que coisa mais linda. Deixa eu mudar a fonte aqui, olha só que coisa mais linda. Bom, acho que eram essas as questões mais importantes, né? Responder aqui no coletivo essas dúvidas que as pessoas têm. Então, essa liberdade de você escolher viajar quando você pode, né? Ou quando você recebe esse chamado. Tem uma amiga que diz sempre isso. Você vai receber um chamado para esse caminho. Comigo aconteceu isso. Vamos, e deu tudo certo. Eu acho que essa é a opção de você ir quando você puder, e é uma questão muito importante. Outra questão é você fazer a viagem no seu ritmo, né? Comer na hora que tiver vontade, dormir na hora que você tiver vontade. Isso não tem preço, né? E isso evita muitas confusões ali que eu assisti, vendo casais que estavam indo juntos, e como eu falei anteriormente. Agora, época bacana para ir, eu gostei muito, eu fui na primavera, então todos aqueles campos floridos, né? Poder entrar nos riozinhos, poder mergulhar um pouco mais na cultura. A gente chega geralmente assim às 3, 4 horas da tarde, é a hora que você vai almoçar, né? E depois do almoço você sempre tira um cochilo, mas dá para dar uma volta pela cidade, entender um pouquinho melhor da cultura ali daquela região. É uma viagem que eu recomendo, é uma viagem que para mim foi transformadora, e eu acho que vale a pena você fazer. E se você achar legal, se você sentir segurança de fazer essa viagem sozinho, mergulha, vai nessa, que vai ser uma experiência inesquecível. Para mim foi. Valeu! Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, que a gente fala de turismo, de viagem. Eu sempre dou dicas importantes aqui das experiências que eu tive.
tá bom? Se você estiver gostando dos conteúdos também, escreve alguma coisinha aí, isso ajuda bastante o canal. Valeu? Até o próximo!